Atração comercial, quando a gente olha a relação entre os departamentos, uma estruturação entre os rituais. Então, como é que você faz com que os departamentos conversem? Os segredos da atração comercial. Se você quer saber como vender mais, a sua empresa pode vender mais, lucrar mais, ter mais projeção de marca, fazer com que os sócios fiquem mais contentes e todos os stakeholders, você precisa ficar nesse podcast. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Rubens, eu sou CEO da Guia-se, que é a patrocinadora desse podcast. A Guia-se é uma rede de franquias de agências de marketing digital espalhadas pelo Brasil com mais de 120 unidades e que pode ajudar a sua empresa através do marketing digital, através da geração de conteúdo, através de tráfego pago, através de muita coisa. Então, antes de começar e apresentar esse cara que é orientador e treinador comercial, você dá uma olhada aí, vê se você está inscrito nesse canal, deixa o like, a gente tem muita pessoa assistindo a esse podcast e muito pouca se inscreve no canal. Deixa aí seu dedinho no inscrito para você poder ajudar a esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? E deixa o like também. Então agora eu vou chamar o meu querido Kleber Ramalho. Tudo bem, Clebão? Ô Zé, até que enfim eu vim nesse podcast. Que prazer, cara, eu fico muito feliz. Porque a gente tem muitas conversas informais, muitas conversas falando sobre tração, sobre desenvolvimento de área comercial. E eu creio que é muito rico a gente trazer essa conversa para um podcast para que a gente possa compartilhar e espalhar isso para o maior número de pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal, mas a gente sempre começa aqui contando a sua história, com a história do convidado que está aqui com a gente. Conta, Kleber, como que você foi parar na sua atividade atual? Zé, essa pergunta é boa, porque eu sempre começo a palestra falando sobre isso, cara. Eu nasci num lar onde meu avô era vendedor, meu pai vendedor, meus tios vendedores. E por mais que todo mundo dissesse que eu precisava estudar, porque eu tinha que ter uma vida diferente, etc e tal, eu fui educado para ser um vendedor. E eu não conseguia me identificar muito com as coisas, porque uma parte da minha família trabalha com carne, outra parte trabalha com outra coisa, e eu não conseguia me sentir parte daquilo especificamente. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Acho que eu não tenho muito talento. Já me pagaram, que era da minha geração, curso de computação, e você vai fazer isso, ou você vai estudar aquilo. Meu pai queria que eu fosse médico, doutor. Cara, eu fui trabalhar como vendedor, porque eu entendia que eu era uma alma livre, eu queria ser livre, e como eu não conseguia fazer outras coisas, eu ia ser vendedor e ia dar tudo certo. Beleza? Só que quando eu comecei a trabalhar com vendas, e obviamente eu me encontrei, porque eu fui preparado para fazer isso, e eu comecei a produzir muitos resultados positivos. E eu fui procurando entender por que eu faria, por que tinha, às vezes eu acertava, às vezes eu errava, por que às vezes algumas coisas funcionavam, outras vezes não. E aí eu comecei a, de fato, trabalhar com vendas e estudar. Em que segmento você começou? Eu comecei no segmento de distribuição alimentícia. Comecei a vender, era um atacadista de secos e molhados, lá de Catanduva, e foi um período muito difícil da minha vida, porque quando eu fiz a migração de carreira, eu trabalhava no comércio da família, e eu migrei, fui trabalhar como vendedor, e logo nessa migração eu tive uma perda muito significativa, que foi a perda do meu irmão, e, cara, eu caí, só que eu tenho o hábito de cair para cima. Sim. E aí eu falei, cara, vou mergulhar no trabalho. E rapidamente eu comecei a me destacar. Rapidamente, assim, coisa de 3 meses, 4 meses, eu comecei a me destacar. E eu notei que eu era diferente. Que eu já tinha um pensamento diferente, um entendimento diferente da média. E dali começou o desenvolvimento da minha carreira. Aí eu caminhei nessa jornada por mais alguns anos, comprei um comércio. Aí quando eu vendi esse comércio, eu fui trabalhar com venda de serviço, de publicidade e propaganda, atendendo pequenos varejos, vendendo muita coisa de comunicação visual, gráfica, etc. e tal. E, de novo, cara, foi muito rápido a ascensão na área comercial.
na agência de publicidade, em meses eu já era o principal atendimento da agência, o principal vendedor da agência, trazendo o maior número de negócios. Então essa trajetória foi mostrando para mim que eu era diferente. Até que um dia um amigo, que já esteve aqui nesse podcast inclusive, um amigo pessoal, disse para mim: Kleber, vamos trabalhar com desenvolvimento de pessoas? André Girotto, né? Exato. Que foi inclusive o primeiro podcast que a gente fez, episódio 1, se você for na playlist você vai ter ele lá. Mas não vá agora, fica aí. Já pode dar dica? Pode. Ok, é ali. Assim que você terminar de assistir esse podcast, você vai para o episódio 1, porque a fonte está lá. E Zé, ele viu um potencial em mim que eu também não enxergava. Porque eu falei, ok, consigo produzir resultados, sou bom nisso, estou estudando, estou avaliando as coisas que eu estou fazendo, etc e tal, está funcionando tudo bem. E aí o André falou: Kleber, vamos trabalhar. Eu já tinha feito treinamentos com ele. Ele falou: Kleber, eu quero expandir o negócio, vamos trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Eu falei: André, estou muito ocupado, estou fazendo outras coisas, estava recém-casado. Falei: cara, acho que eu não tenho tempo para isso. Ele: não, quero que você venha e tal. E aí eu comecei a sentir que era possível eu pegar aquilo que eu tenho de conhecimento, olhar para isso em um formato de processo e ajudar as outras pessoas a se encontrarem. Porque nessa jornada de área comercial, eu comecei a notar que o resultado ele não vinha de um perfil de personalidade, de um comportamento específico, mas sim de disciplina, de consciência sobre o processo comercial. E essas pessoas que tinham mais disciplina e mais consciência sobre o processo comercial, elas tinham sucesso. E elas tinham um perfil de personalidade ou comportamentos diferentes. Eu falei: opa, tem algo aqui que eu não estou vendo. E aí eu comecei a juntar as duas coisas. Comecei como coach. Hoje a gente não pode mais falar que é coach, né? Mas eu vou falar que você, como coach, me ajudou bastante. A gente vai chegar nessa parte. Zé, eu brinco que quando eu comecei, eu fiz a minha primeira formação em coach, eu dizia que eu era coach, as pessoas me respeitavam, mas ninguém me contratava. Depois, as pessoas começaram a tirar sarro, mas elas me contratavam, eu não me importava, prefiro minha parte em dinheiro. Só que agora, bicho, se você falar que é coach, é capaz da pessoa te bater. Ah, meu Deus. Não é? Porque enfim, não é esse o ponto. Mas o resumo da ópera é que o conhecimento sobre desenvolvimento de comportamento das pessoas, de autoconhecimento, desenvolvimento comportamental, somado ao meu conhecimento sobre área comercial e como a gente pode inserir as pessoas, independente do perfil de personalidade dela, dentro do processo comercial, para ela se realizar através dessa atividade, cara, isso foi sensacional. E aí, nesse momento, eu me encontrei, eu disse: é isso. Que foi quando você chegou para começar a trabalhar com o André. Exato. É isso que eu sei fazer, é nisso que eu sou bom. E óbvio que eu não estava pronto. Muitas coisas eu fui aprendendo. Então, trabalhando com você, a gente ficou juntos, se encontrando semanalmente, falando sobre negócio. Sim. Durante, acho que 8 anos. Muito aprendizado com você e com todas as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Você vai tirando um pouquinho, aprendendo. E hoje eu vejo que eu tenho um nível de maturidade razoável. Por isso que eu falo sobre tração comercial. A gente começa falando, o termo performance é um termo que dá muita audiência, mas eu acho que a questão é sobre tração comercial, não é? Performance eu individualizo. Agora, a tração é o envolvimento de uma organização como um todo em mudar um padrão de resultado comercial. Eu acho que isso é valoroso. Sim. Não, uma coisa que até você comentou e eu quero citar. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, Kleber, foi numa reunião da Net Profit. No momento eu estava me tornando sócio da expansão, né? A gente formatou a Net Profit como uma rede de franquias e a gente estava num apartamento. Não sei de quem que era aquele apartamento em Campinas. Do André. E aí, foi muito legal. A partir daquele momento a gente começou um contato próximo. Você trabalhou, como você disse, como coach. E, gente, é que tem todo esse preconceito, o mercado ficou muito poluído de o pessoal fazer uma formação em coach e achava que aquilo já era suficiente e não é suficiente, né? E aí eu encontrei você e você me ajudou muito na minha empresa. Eu tenho aqui na minha cabeça um momento de nossas centenas de reuniões que a gente teve, que eu bati na mesa, quase bati em você, bati na mesa para não bater em você. Foi um mês que a gente não vendeu nada, né? Nada. Daí você sentou com essa cara deslavada assim, por que você não vendeu nada?
Falei, raio, se eu soubesse, eu já tinha vendido, pô. Deu um murro na mesa, assim, só que naquele momento também peguei um papel, vamos começar a mudar. O que a gente vai fazer? Isso é um plano, né? Então, acho que o coach me ajudou muito. Pena que todo mundo tem esse sentimento aí em relação a essa palavra, mas o exercício das perguntas poderosas que o coach faz é fantástico. Fantástico. Eu não tenho dúvida disso, Zé. Por que eu me coloco como orientador? E a gente falou um pouquinho antes de ligar as câmeras. Porque a minha virada de chave sobre o que eu tenho de melhor para entregar para as pessoas é a seguinte. Às vezes, se eu for utilizar o coach como essência, é uma conversa através de perguntas. Então, o coach, quando eu tiro ele aqui essencialmente, eu não posso fazer afirmativas. Mas como eu sou especializado em área comercial, então você imagina que a gente está numa conversa, eu digo, tá, Zé, o que você pode fazer para vender mais? E aí você diz, Kleber, não sei. Você tem DNA comercial, você já trabalhou na área comercial, você tem recurso, mas uma parte significativa das pessoas que interagem comigo não tem. E aí eu faço pergunta do qual ele não sabe a resposta, eu sei a resposta e ele está me pagando por hora. Eu digo, mas se você soubesse alguém que pudesse te dar essa resposta, quem seria? Eu que estou ali na frente dele e ele está pagando por hora. Sim. Então, nesse momento eu disse, cara, eu não posso ser só mais coach. Eu tenho que atuar com mentoria. Eu tenho que ser um pouco mentor. Às vezes eu preciso ser coach, porque o valor do coach é elevar nível de consciência para tomada de decisão através de perguntas. Ponto. Resumido e cru. Mas às vezes eu preciso ser mentor, porque às vezes ele não tem recurso. Às vezes ele sabe o que ele tem que fazer, mas não sabe como fazer. Porque não tem vivência, não tem experiência, não tem rodagem. Então eu preciso atuar como mentor. E às vezes o cara não acredita que pode fazer. Porque você imagina o seguinte, eu converso muito com arquitetos, advogados, engenheiros, e esses caras estudaram para não ser vendedor. Só que quando ele sai da faculdade, ele descobre que se ele não vender, ele não vai ser arquiteto, ele não vai ser advogado, ele não vai ser engenheiro. E quando ele busca o entendimento dele sobre a atividade comercial, ele entende que ele não tem recurso, que é impossível dele fazer. Então, nesse momento, eu preciso atuar um pouquinho como coach. Então, se o meu cliente ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não sabe o que fazer. Então, eu preciso ser consultor, porque eu tenho bagagem para isso. Se ele não sabe como fazer, eu preciso ser mentor. Ajudar ele a definir estratégias e uma jornada para atração comercial. E, às vezes, ele precisa acreditar que ele pode fazer. De buscar a potencialidade dele para produzir o resultado que ele consegue. Ele só precisa ser bem direcionado para isso. Aí, nesse momento, eu preciso ser coach. Legal. E através de perguntas que... assim, para você que está vendo aí, acho que assim, um cara que joga tênis e é muito bom. O Kleber já derramando tudo aí. Ainda bem que tá em mim aqui, mas o Kleber já derramou toda a água ali. Mas pode ficar aqui, viu? Tá bom. Ju, deixa aqui. Pode tirar a tampa? Pode tirar a tampa aí. Ou traz o e você pega lá um cara que não sabe jogar tênis e um coach não vai fazer esse cara jogar tênis bem. Você pega um cara que sabe jogar tênis e um coach faz esse cara ser melhor, porque através de pergunta o cara vai descobrir. É mais ou menos isso, né? E eu vejo esse investimento, muitas vezes as pessoas julgam essa atividade porque ouviram falar e o cara também às vezes é um cara que apareceu na mídia, o cara também falou coisa errada, então todo mundo Você imagina se todo mundo fosse julgado por algumas pessoas só. É isso que acontece hoje em dia. E por ser julgado, muita gente não aproveita dessas camadas de coaching, de mentoria, de orientação que você tem, que acho que é importante. E a mentoria é exatamente uma coisa que está crescendo muito, né, Kleber? Zé, bom você ter falado sobre isso. O desenvolvimento, ele parte da onde? Do teu estado atual, da tua jornada, da onde você está agora. Tudo bem? Então, cada empresário, cada pessoa, cada empresa, ela tem um momento de conhecimento e nível de consciência. Beleza?
Por que eu tô te falando isso? Uma vez eu gravei uns vídeos. Queria produzir conteúdo, tava com esse negócio de rede social e tal. Fui lá e gravei alguns vídeos. E aí eu conversando com um amigo, eu falei, cara, eu gravei uns vídeos. Ele falou, cadê? Eu falei, eu não vou publicar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ficou muito ruim. Ele falou, ficou muito ruim pra quem? Eu falei, eu vi e odiei. Ele falou, mas você viu com seus olhos. E a quantidade de pessoas que não tem 1/10 do teu conhecimento? Será que esses vídeos não teriam valor para eles? Por que eu estou falando isso? Quando você fala sobre essa infinidade de gurus que a gente tem, e tem caras que são criticados que ganham muito mais dinheiro que eu. Então quem sou eu para criticá-los? É que talvez ele atinja algumas pessoas que têm um nível de consciência diferente do meu. Então a mensagem dele só não serve para mim. E tá tudo bem? Qual é o problema? Agora, existem pessoas que não querem mudança na própria vida. Eles querem mudar a vida, mas não mudança na vida. Consegui me fazer entender? Sim, é mais ou E menos. aí esse cara, ele vai criticar qualquer pessoa que estimule qualquer ação de mudança. Exatamente. Assim, eu vejo até esse negócio que a pessoa, tanto o coach, mentor, ela busca a pessoa fazer a pessoa sair do lugar. De alguma maneira, aquelas que querem sair do lugar. Algumas não querem e vão ficar ali. Mas tem algumas que querem, mas não estão dispostas a fazer. Exato. E outras, daí o que acontece? Estou disposto a fazer, mas eu vou julgar, eu vou criticar porque, poxa, alguém está fazendo e está tendo resultado. Então ela se coloca numa posição de julgar porque ela não quer sair do prego, né? Que é o que a gente estava comentando hoje. Exato. Não quer mudança, não quer mudança. Então, cara, quase todo mundo que conversa comigo, eu gravei um vídeo recentemente falando, eu queria ser programador de gente. Que eu vou lá, 01, e essa pessoa sai diferente da minha frente. Não é assim que funciona. Porque a maior parte das pessoas, elas querem mudança de resultado, mas elas não querem mudança de vida. E sem mudança, não há mudança de resultado. Você consegue ter pequenos avanços. Agora, cara, você não está feliz, você não está satisfeito. Por isso que eu falo sobre tração comercial. Porque a tração comercial é ressignificar como você vê as coisas. É uma mudança, é atuação direta no processo, é atuação direta na estratégia, é atuação direta na cultura. Não é só eu ir lá e fazer mais do que eu já estava fazendo. Excelente questão. O que é cultura empresarial, Kleber? Esse é o ponto. Boa. A cultura empresarial são as regras de ética e de direção que deveriam estar na cabeça das pessoas quando elas tomam decisões. Então, quando você fala sobre uma empresa pronta para atração comercial, princípio básico, as pessoas deveriam ter autonomia para atuar, para catar a totalidade do seu potencial e pôr para fora, certo? Para isso, elas precisam ter autonomia. Só que uma autonomia de liberdade total, é óbvio que não. Você montou a tua empresa, você é responsável por ela. Essas pessoas, elas precisam de valores, elas precisam de diretrizes estratégicas que estejam fixas na cabeça dela quando ela toma uma decisão. Para que ela tome uma decisão mais próxima da qual você tomaria se você estivesse no lugar dela. E, na maioria das vezes, um empresário, o gestor, ele não é influente ou é mau exemplo dentro da cultura da empresa. Nossa. Entende? E aí você vai conversar com ele que ele fala, pô, as pessoas não fazem. Esse bando de... Agora, principalmente, está muito evidente, com o choque geracional, está muito evidente. Essa geração é mimimi, essa geração não sei o que lá, essa geração não sei o que lá. Mas e você? Você é um bom exemplo? E é o que tem para hoje, né, Kleber? Não, não é o que tem para hoje, não. A gente está saindo de cena, amigão. Pois é o que está chegando, né? Exato. É que a gente... eu vi um vídeo recente que diz o seguinte, nós vivemos em média 34 anos a mais que os nossos bisavós. Então hoje, na nossa idade, a nossa geração, os nossos avós, os nossos bisavós já eram velhos. E a gente está aqui, cheio de vida, com muita coisa ainda para produzir, muita coisa para realizar. Só que a outra geração,
Ela já está inserida no mercado de trabalho. E esse mundo é mais delas do que nosso. Esse mundo digital, tecnologia avançando rapidamente. Você ainda é um cara muito inserido. Eu não dou conta de acompanhar a evolução total da tecnologia, a plenitude total. Por isso que ainda bem que eu sou focado em pessoas. Só que eu preciso ter essa geração do meu lado para eu conseguir acompanhar. Sim. Então, é muito mais sobre como a gente pode se complementar através de uma cultura forte do que eu ficar tentando dizer que a juventude deveria ser como eu sou. Legal. Cleber, a gente já passou aqui, chegando em 20 minutos, eu preciso falar da Guia-se, que é a nossa patrocinadora. E uma das coisas que eu acho que é importante dentro de uma cultura, e eu vou citar a Guia-se nisso, você falou ética. Ética é uma norma posta. Ou seja, você tem que escrever. As pessoas têm que saber aquilo que você quer. E, por exemplo, lá a gente tem nossa missão, gerar felicidade através de negócios pela internet. Esse é o objetivo de todas as ações que a gente faz. Ou é para franqueado, ou para cliente, ou para o usuário do cliente, que vai chegar no nosso cliente através das ações que a gente faz. Então, a norma é posta, independente da geração. A gente tem lá uma variação bem grande, tem eu, com 50, e tem gente lá entrando no mercado de trabalho com 18 anos, e a diferença é o quê? O comportamento é diferente, mas o objetivo tem que ser único. Se ele fala assim, eu gosto da empresa, mas eu não quero gerar felicidade através do negócio pela internet, então você está fora. Eu quero, então vamos ver como que a gente pode te ajudar para fazer o negócio. A cultura é forte a partir do momento que ela é vivenciada e escrita, né, Kleber? Qual é a cultura, qual é a missão, qual a visão, quais são os valores ali que estão inseridos dentro do contexto para poder fazer o negócio funcionar. E é difícil hoje você ter uma empresa que tenha isso bem colocado. Isso tá intimamente ligado à liderança. Veja, liderança em treinamentos, o tema liderança dentro do ambiente corporativo, ele é um tema super batido. Desde sempre se fala sobre liderança, certo? Só que hoje o mercado tem exigido muito mais da liderança. Pelo choque geracional, pelo avanço da tecnologia, pela mudança de comportamento do consumidor, pela mudança do mercado, pela instabilidade da economia global. Então, veja, o jogo ficou mais complexo agora. Certo? Ótimo. E aí, você olha e você tem uma equipe, você precisa fazer essa equipe performar enquanto líder. E a pergunta é, com o que você estressa seu time? Você estressa o seu time fazendo com que ele fique atento ao seu comportamento para entender o que pode ou o que não pode hoje, porque não há regras, não há normas pré-estabelecidas, ou você estressa seu time com desafios e com metas verdadeiramente desafiantes? Com metas que exija dele o melhor que ele tem para te dar, com desafios legítimos, ou você estressa o seu time fazendo com que ele fique tentando ler o seu estado de humor no dia de hoje? Sim. Ok? Então, como é que você regula isso? A primeira coisa, trabalhando em você enquanto líder, se fortalecendo enquanto líder, colocando regra. A regra do jogo precisa ser clara. As normas da empresa precisam ser claras. Os valores da empresa precisam estar claros. Os objetivos da empresa precisam estar claros. A partir daí, o único estresse que o teu time tem é em como ele vai utilizar melhor o potencial dele para transitar dentro dessa regra desse jogo, como que ele vai transitar na busca desses objetivos. Kleber, falando nos desafios de vendas, aí, tração comercial ele passa por isso. E um dos motivos aqui é até que eu faço podcast, quero fazer, por que o Zé faz podcast? Primeiro que acho que é bem legal para levar a nossa marca, levar nosso conhecimento, mas tem uma consultoria aqui de 1 hora com um dos feras aí em vendas. Então, uma pergunta que eu faço para você. O quanto que hoje um time de vendas ele é influenciado pelo digital nos seus resultados? Eu vou dar um exemplo. A produção de conteúdo, a gestão de tráfego, porque eu vejo o que eu mais escuto, Kleber. O
time de vendas reclamando do time de marketing falando que o cara não vende, e o time de vendas falando que o lead é frio. O quanto que esse jogo de empurra hoje ainda acontece, e eu acho que vai acontecer durante muito tempo, impacta numa atração de vendas? Essa pergunta é fantástica, Zé. De novo, você sabe. Veja, por que eu falo sobre cultura empresarial? Porque, de novo, a gente voltou na cultura. É a cultura da relação entre departamentos. Ponto. Se está todo mundo na mesma meta, mesmo objetivo, mesma diretriz, seguindo os mesmos valores, a gente minimiza esses impactos, tá? A outra coisa é o quanto a empresa constitui rituais fortalecedores. O que seriam rituais fortalecedores? O quanto, em que período essas equipes elas se reúnem para ter conversas difíceis. Porque o que acontece, Zé? Muitas empresas, a cultura não fortalece um ambiente de confiança. E você tem dois tipos de confiança. Confiança preditiva e confiança de vulnerabilidade. Confiança preditiva é assim, eu faço um negócio com o Zé, eu sei que o Zé é honesto, então eu posso vender que ele vai me pagar. Eu marco uma reunião com o Zé, eu sei que o Zé é pontual, então se eu marco meio-dia, eu sei que ele vai chegar meio-dia, certo? Então isso é uma confiança preditiva. Mas isso não quer dizer que quando eu estiver conversando com você, eu estou confortável em te contar sobre todas as minhas vulnerabilidades. Certo? Sim. Então mesmo eu confiando em você, fica uma conversa navegando um pouquinho na superficialidade. Mas quando você vem para dentro de uma organização, a confiança ela precisa ser uma confiança de vulnerabilidade. As pessoas não podem ter medo de estar vulneráveis perante os colegas de trabalho. Ela não pode ter esse receio. Porque senão ela fica fugindo das conversas difíceis. Começou a fugir da conversa difícil, gera uma coisa que a gente chama de falsa harmonia. Falsa harmonia cara, o Zé tá falando, eu acho que tudo que ele tá falando é um monte de besteira. Eu não quero me indispor com o Zé e também não quero estragar a reunião. Então eu vou ficar na minha. E aí você olha, não sei se já aconteceu isso, na sua empresa não, mas tenho certeza que nas da Argentina quase sempre. Não, na minha também, né? Quase sempre. Tá aqui, você fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Chega na hora, ninguém executa. Por que isso aconteceu? Porque ninguém concordou, mas não quis falar. Cara, o quanto que eu dou valor aos colaboradores que falam, Zé, eu acho que isso não vai funcionar. Teve uma vez que eu tinha um sócio que chamava Leandro, na época, o desenvolvedor. A gente fez uma reunião, vamos fazer isso, para alterar uma ferramenta que a gente tinha de desenvolvimento de sites. Tal. Todo mundo saiu, ele falou assim, preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Nada disso vai funcionar. Eu falei, mas todo mundo falou. Eu falei, esquece, não vai funcionar. Porque tem isso, está programado dessa maneira. Se a gente for fazer isso que eles estão falando, a gente tem que refazer totalmente a ferramenta. E eu dei muito valor para isso pro Leandro naquele. Ele não quis expor ali na reunião para não gerar. Falou, todo mundo aí mentiu para você. Para mim também. E aí ele falou assim, eu não sei por que mentiram para mim. Porque já sabia que... E eles sabem que eu sei. Claro. Mas só eu estou aqui para falar, não vai dar certo. Até então que eu fui e busquei uma outra solução, que hoje é o Guia Cinet aí. Está funcionando há 8 anos na nossa rede. Então, tem coisas que, às vezes, a gente precisa de alguém corajoso para falar. Porque essa é uma das solidões do empreendedor, claro, do dono, do diretor. Claro. Às vezes, fica sozinho e não sabe estar sozinho. Esse é o pior. Exato. E, cara, esse é o ponto. Precisa trazer um ambiente que seja favorável a isso. Entendeu? Um ambiente em que as pessoas fiquem confortáveis em se colocar, ó, não sei fazer, ou acho que não vai funcionar. Não é só falar que não vai funcionar o do outro. Mas, às vezes, é olhar e dizer, não sei fazer, preciso de ajuda. Não sei fazer. Entende? Então, quando você tem um ambiente de falsa harmonia, você gera uma ambiguidade com as responsabilidades. Ué, mas não fez? Ué, mas era para fazer? Eu achei que era só uma ideia. Não era para você fazer, era para eu fazer. Ué. E aí o próximo nível é descomprometimento total e ausência de resultado. Sim. Então, atração comercial, a performance, ela parte da cultura ser favorável, as pessoas se colocarem como vulnerável, trabalhar as conversas difíceis, definir o que é problema, o que é prioridade, e aí começar a criar plano de ação em cima.
Plano de ação em cima. Baseado no que é prioridade. Segundo o Pareto, 80% dos seus resultados estão em 20% dos seus esforços. Se ele estiver correto, e eu acredito que esteja, 80% dos seus esforços são dispersão de energia. Só que ele não sabe qual que é, né? Exato, porque não olha para o que é prioridade. Porque a maior parte das empresas fazem gestão de tarefa. E você olha, as pessoas, está todo mundo muito ocupado, mas pouca gente produzindo resultado. Pouca gente trabalhando no que é essencial para alavancagem de resultado propriamente dita. E uma das coisas que eu acho que é interessante, você falou dessa falta de conversa entre o marketing e vendas, mas isso acontece numa geral, né? Geral. E aí o grande problema é quando acaba tendo boicote dentro da empresa, né? O lead tá ruim, deixa a lead ruim mesmo que eu quero ver que... Então essa falta de conversa que é... E o cara fala assim, o vendedor tem que ser talvez o cara mais forte dentro da empresa para falar, mesmo às vezes sendo boicotado, vender. Tem dono de negócio que boicota seus vendedores? Acontece isso? Claro que tem. O que eu estou falando para você, o cara quer mau exemplo. Eu vou te contar um case. Eu fui visitar o cara, uma empresa de software. Esse cara atende 890 clientes. Uma empresa de software, aqui do interior. Tá? Muito meu amigo, Kleber, você precisa resolver. Minha equipe é muito ruim, Kleber. Minha equipe é muito ruim, você precisa me ajudar. Tá bom, vamos lá então. Fiz uma reunião com ele, ele me explicou todos os problemas. Ele tinha 4 vendedores. Aí quando eu falei, beleza, posso conversar com o teu time sem a tua presença? Porque eu gostaria de ouvi-los, para eles ficarem à vontade de falar tudo o que eles pensam. A moça do financeiro fez questão de ficar. O que ele tinha dito para mim? Kleber, aqui em média a gente traz 12 clientes por mês. 12 novos clientes. Desses 12, 9 são meus e 3 dos outros 4. Eu disse, tá bom. Crítico, né? Vamos entender isso aí. Quando eu entrei, a moça do financeiro fez questão de participar. E aí a equipe começou, Kleber, é muito difícil, o preço não está dentro. E ele vende, que ele faz o que ele quer. A gente, para vender, eu preciso estar com contrato assinado, primeiro boleto de entrada de adesão pago, senão não instala. Aqui ele chega com uma requisição num papel de pão e vai instalar. Se ele me der essa condição, eu vendo também. O dono. O dono. Na cabeça dele, a equipe era ruim. Só que ele respeitava 0 dos processos que ele mesmo criava. Ou seja, o time dele jogava um jogo muito mais difícil do que o dele. E já aconteceu comigo, já fiz isso, Cleber. Mas não com intenção de boicotar, né? E aí, exato, enfim, depende. Mas é uma forma de boicote. Porque o teu time, veja, primeiro que você gera pro teu time uma muleta gigante, que é você mesmo. Teu time tem uma muleta gigante, é a justificativa. Se me der essa condição, eu vendo. Vende mesmo? Não sei. A segunda coisa é um ambiente muito difícil, porque eles nunca sabem o que pode e o que não pode. E é aquilo que eu lhe falei. Com que tipo de estresse você está ocupando a cabeça do teu colaborador? Sim. Até um ponto que eu acho que é interessante. Às vezes eu participo do estudo e entendimento do candidato para ser franqueado da Guias. E o cara entra no dinheiro. Eu falo assim, eu não trato de dinheiro. Quem trata com dinheiro é a Márcia, que é a minha vendedora, está comigo há mais de 10 anos. E aí eu falo para ela, pessoal, ela é um pouco mais flexível do que eu. Então, se você fizer comigo, você não vai ter nada de flexibilidade. Exatamente para empoderar o time, né? Claro. Senão você vai falar assim, vou dar um desconto, então daqui a pouco todo mundo está vindo para mim para pedir desconto. Sim. E aí não acontece. E ela mesma vai entender, você vai facilitar a vida dela. É. A vida dela fica muito mais fácil. Ela trabalha o lead até um determinado momento, depois fala com o Zé que ele dá desconto e fecha. Pois o bolso dele mesmo. Então, é isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, atração comercial, quando a gente olha a relação entre os departamentos, uma estruturação entre os rituais.
Então, como é que você faz com que os departamentos conversem? Existe reuniões de planejamento semanal, existem reunião de planejamento trimestral, reunião de planejamento anual, onde se revisa visão, onde se revisa missão, onde se revisa os indicadores pelo qual a gente está olhando. Isso é extremamente importante. Veja, eu estou vivenciando isso agora em uma empresa. Ele me contratou para promover uma atração comercial. Beleza? Estou atuando com um time. Nós trabalhamos, eu sempre faço a implementação quando a equipe não é gerida por indicadores, eu faço a introdução de indicadores por etapas. Então, na primeira etapa, e aí nós estamos falando de 90 dias, eu trabalhei com indicador de faturamento, aquisição de clientes e retenção de cliente. Certo? Esses 3 indicadores. Aí o que ele fez? O financeiro tomou a decisão de que a margem estava baixa demais. Foi lá e remargiou e deixou os produtos menos competitivos no mercado. Só que ele não remunera e não cobra por rentabilidade. Ou seja, o financeiro é orientado por um indicador, que é a margem. Precisamos aumentar a margem. Precisamos rentabilizar mais. E a equipe de vendas é cobrada por aquisição de cliente. Não estão na mesma estratégia, cara. Não estão na mesma estratégia. Pô, então coloca aí qual que é a estratégia ideal de remuneração do time de vendas. A estratégia é um indicador que rege a empresa. Se a empresa está olhando e diz, cara, nós estamos com a margem fora, então agora nesse momento nós abrimos mão de aquisição de clientes, nós vamos cobrar menos esse indicador e vamos cobrar por fidelização e aumento da margem na base de cliente. Certo? Porque é um mercado competitivo, é commodity, não dá. Você sobe o preço, como é que você traz o cara para dentro? Sim. É mais difícil para o vendedor. Não quer dizer que tem que ser zero, a cobrança é zero. Mas veja, mudou a direção. A direção é o vendedor deveria ser remunerado pela rentabilidade. Então, quanto de rentabilidade a carteira dele traz para dentro do negócio. E aí, ó, departamento financeiro e área comercial falando a mesma linguagem. Entendi. E aí, quando você fala de lead, por exemplo, vou voltar para o teu tema, tá? Sim. Quando você olha para o departamento de marketing, ele é cobrado pelo quê? Pelo volume ou pela qualidade do lead? Cara, eu falo assim, essa resposta é a do milhão, né? A gente trabalha na minha unidade, a unidade 1 da Guia-se, eu trabalho na expansão de algumas redes. E é impressionante. O cara fala, eu preciso de volume. Daí você manda volume. Não, tá ruim. Daí você diminui. Não, preciso de volume. Não, quero desse bom, só que eu quero mais. Só que aí você bate numa limitação de verba. Por quê? Um lead mais barato, você consegue um monte, mas de fato ele não tem tanto resultado assim. Então, cada 100 leads, você às vezes gera 1 ou 2 possíveis vendas. Mas aí custa R$30. Você vai para um lead mais caro, de maior qualidade, ele tem mais, ele custa mais caro. E aí você precisa de menos, mas custa mais, você vai ter menos. Às vezes o cara vai receber 10 leads por mês, vai vender 1 ou 2. Só que na semana que ele não receber, ele vai ter ataque. Não estou recebendo lead, não estou recebendo lead. Daí você baixa a régua, começa a gerar mais e começa a gerar mais desqualificado. Então, essa é uma luta que as pessoas, os empreendedores, eles não estão preparados para conversar, para lutar mesmo, né? Para ter essa conversa difícil. O que você quer? Eu tenho um meme, não sei se você viu o meu meme, depois você que está assistindo aí, depois vai lá no Zé das Franquias, que está aqui na descrição, que é um perfil que eu falo sobre franquias. E lá eu tenho um meme que a gente fez lá uma gravação, deu bastante view em várias mídias, onde eu falo, quanto custa um lead? De 50 a 150 reais um lead para você vender franquia. E quantos leads você precisa? Em torno de 100. Ou seja, você vai precisar investir de 5 mil a 15 mil reais para vender uma franquia, que custa às vezes 50, 100, 200 mil reais. A grande questão é que as pessoas entendi. Então faz tudo isso que você está falando por R$1.000. Ou seja, não tem sentido nenhum. E as pessoas acreditam
que vão mudar a história de uma empresa investindo em marketing digital para vender mais dessa maneira. Sim, sim. E quantas vezes você... O casamento das coisas é quantas vezes você parou para conversar sobre a melhoria do processo como um todo, de ponta a ponta. Porque eles fazem parte do mesmo processo, tá? Abastecimento do funil, transbordo de funil, mesma coisa. Beleza? O grande... Então, quando você vem para franquia, ok. Quantos leads você precisa? Eu não sei. A primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: o quanto de informação o comercial nutre o marketing para ele poder ter a certeza do que é um lead qualificado. Sim. Eu tô passando... Aí, o lead qualificado é aquele que vende. Tá, mas o processo do comercial é um processo favorável ao índice de conversão? Ou ele está desperdiçando lead? Isso é possível, cara, se as conversas difíceis vierem para a mesa. A gente está passando... Eu tenho clientes que estão com a gente há mais de 3 anos, 5 anos. Um deles é o Bob's, uma grande marca. A gente ajuda a vender muita franquia lá. E aí, às vezes, a gente pega uma empresa menor, só que a gente gera o lead, a gente sabe que esse lead está vindo de uma fonte boa e o cara fala que está desqualificado. E aí, o gestor nosso lá dentro da empresa fala assim, não, tem que mudar a campanha. Fala, a gente colocou a campanha semana passada. Mas já chegaram 10 leads e todos estão desqualificados. Precisa trabalhar, a gente precisa de 100 para poder falar que essa campanha não deu. E é uma luta, cara. E muitas vezes, mesmo tendo conversa difícil, não sai, porque todo mundo tem a intenção de tirar o dele da reta, né? Não sou eu estou atendendo muito bem, esses caras não estão comprando, não é porque eu sou um péssimo atendente. Eles não estão comprando porque o lead é péssimo. Esses caras precisam de lead melhor ou será que eles precisam de orientação comercial dentro do processo de expansão? Orientação comercial. Porque, às vezes, o lead que vem, ele precisa ser melhor trabalhado. Dentro do processo. Às vezes o processo não está bom. Zé, quantas vezes a gente reviu o nosso processo de expansão? Quantas vezes? Muitos. A gente olhou, está funcionando. Opa, isso não está funcionando mais. Funcionou até agora, não está funcionando mais. Sabe, voltando à cultura, um dos piores problemas de mudança de cultura é o cara trabalhar com a mesma solução que ele trabalhava 15 anos atrás, achando que ele está conversando com o mesmo público. O mundo mudou completamente, os anseios das pessoas mudaram. A relação das pessoas com as marcas mudaram. Se aquilo que eu fazia 5 anos atrás, é possível e provável que não funcione mais hoje. Kleber, a gente está fazendo aqui uma das coisas que mais vai funcionar na história da internet no que se diz a vendas. Por quê? Porque através de podcasts, de conteúdo como esse, o nosso público ele acaba entendendo quem a gente é e se atraindo ou não pelo negócio. Eu faço uma mentoria com o Joel J, você sabe disso, e um dos pontos que, uma das principais frases também que eu peguei dele hoje, produzir conteúdo não dá trabalho. É o trabalho. É o trabalho para você vender mais. Porque senão você vai cair numa mesmice. E eu te falo como que acontece. Vamos supor que você está vendendo uma franquia de alimentação. Vamos sair do nosso nicho de marketing digital. Franquia de alimentação. E aí você mandou um contato para o Bob's, que é o meu cliente. O Bob's fez essa captação desse lead que sou eu ali no Meta. A partir do momento que eu entrei em contato com o Bob's falou, ele tem um interesse em quê? Em franquia de alimentação. Naquele momento, vai começar a aparecer todo tipo de anúncio de franquia de alimentação para mim. E o Bob's, se ele não tiver uma produção de conteúdo adicional para poder ajudar o vendedor a vender mais, vai complicar. Porque esse é um ponto, né? Essa produção. E uma coisa que eu tenho visto muito, Kleber, muito. Vendedores de concessionária fazendo muito conteúdo. Vendedores de imóveis fazendo muito conteúdo. Muito. Então, hoje, o vendedor mesmo que quer, ele tem que produzir um pouco do conteúdo dele, daquilo que ele faz. Para ser um micro-influenciador. Às vezes, com um perfil lá com 500 seguidores, vende muito. Porque você vai ser influenciador do seu público. Sim. Zé,
As coisas estão aí, só não vê se você não quiser ou não estiver atento, tá? As últimas eleições presidenciais nos mostraram que a audiência agora ela é democratizada. Antigamente, se você quisesse ter audiência, você pagaria uma pequena fortuna para estar no horário nobre, numa emissora de maior destaque. A penúltima eleição, nós tivemos um presidente eleito com segundos de horário eleitoral e uma coligação de um cara que tinha 12 minutos, se eu não me engano, teve menos de 2% do voto. Ou seja, toda a eleição foi definida dentro do ambiente digital e não mais dentro das mídias mais tradicionais, que é rádio e televisão. Sim. Certo? Então, uma mídia democratizada, se você não fizer bom uso de produzir conteúdo para que as pessoas minimamente consigam avaliar se você é bom ou ruim. E avaliar se você é bom ou ruim não é bom ou ruim de você para o mercado, bom ou ruim para ela. É uma questão de conexão. A pessoa que vai te ajudar, o teu mentor, você escolheu hoje o Joel J e outras pessoas escolhem fulano, ciclano, com aquilo que eu disse, dentro do teu nível de consciência, qual é a mensagem que te atrai um pouco mais. Só que você só vai conseguir atrair se você tiver uma mensagem. E se essa mensagem chegar até as pessoas, através dessa mídia democratizada, chamada ambiente digital. Então, produzir conteúdo é o trabalho, sem dúvida nenhuma. E hoje, Kleber, quando você... Não adianta nada você ter um largo processo, bem adequado, bem orientado, com bons vendedores, se você não tem um marketing que leve isso para fora, né? Você vai perder. Uma outra frase também do Joel. O mais conhecido ganha do melhor. O mais conhecido ganha do melhor. Você pode ser bom pra caramba naquilo que você faz. Se tem alguém mais conhecido que você, em algum momento ele vai ganhar. Ele é a prova disso pra mim. Sabia? O Joel. Passei com isso recentemente. Eu fui contratado por uma imobiliária. Fiquei 5 meses nessa imobiliária dando treinamento. E eu repeti uma frase para a dona da imobiliária mais ou menos umas 40 vezes. Certo? E ela é uma pessoa muito dinâmica, etc e tal. Eu senti que ela não estava absorvendo adequadamente. E aí, recentemente, eu vi na rede social dela, ela foi no evento do Joel J, e ela publicou exatamente a mesma frase com o dizer embaixo. Só essa frase valeria todo o investimento. E você já tinha falado. 40 vezes. E ele cobrou mais ou menos 20 vezes mais do que eu. Só que o Kleber falando teve um peso, o Joel J falando teve outro peso, e ela pagou mais para ouvir uma vez só dele. Porque ele tem mais de 5 milhões. Cara, é um cara que eu admiro. Você também é um cara assim. Mas ele muitas vezes não vai pegar esse cliente na mão como você pegou. Porque ele não tem tempo e não é o negócio dele. Não, é o negócio dele. E esse é o ponto. E esse você é o ponto. Vai lá então, assistir sim, alguém... O mais famoso, como é que é? O mais conhecido, ganha do melhor. Ganha do melhor, não tenha dúvida. E vamos falar melhor naquilo que você estava fazendo para ela, né? Exato. Não necessariamente Exato. melhor do que o Joel. Uma das coisas que eu acho que é interessante, esse ano eu decidi por essa mentoria, exatamente para oxigenar e estar perto de quem tem esse tipo de pensamento. Que a mídia, você chegando através do seu conhecimento, que a gente está fazendo aqui, antes do seu produto, vai fazer com que seu produto seja melhor avaliado, melhor comprado, melhor utilizado, e você leve sua marca para outros pontos que você não levaria se você não tivesse isso, né? Então, acho que essa nova fase de vendas tem que estar acertada. E aí, como que você, em algum momento, nessa orientação comercial, Kleber, a gente tem falado na geração de leads, no digital, você também, olha, o Kleber Ramalho também é franqueado da Guias, né? Não falamos esse detalhe, mas é porque essa não é a pauta aqui. Mas você também tem esse pezinho no digital. E como que você faz isso, Kleber? Levar esse cara falando assim, agora você precisa do digital. Às vezes você vai atender, às vezes ele já tem uma agência. Como que você faz essa ponte para que você entenda que e ele tenha mais resultado com a sua orientação? Zé,
Cada negócio tem um momento, uma fase, um nível de consciência. E então, quando eu estou estruturando o processo comercial, a gestão comercial, o abastecimento do funil, ao meu entender, ele vem de 5 fontes. Fonte número 1, marketing digital. Essa é uma realidade, cada vez mais. Cada vez mais. Ele é o que mais converte? Não. Dependendo do negócio, tá? Ele não é o que mais converte, mas ele é o que tem mais facilidade para se criar escala. Tá? Além disso, o que é que você tem? Indicações. Pessoas que já compram de você, que te indicam para outras pessoas que poderiam comprar de você. Networking, dependendo do tipo de negócio, principalmente B2B, serviço, funciona muito através do networking. Produção de eventos. E a gente pode chamar isso aqui de um evento. Porque, de certa forma, antigamente eu vendia treinamento fazendo palestras educativas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Criando uma palestra que eu faço uma vez e ela pode ficar aí rodando. Ad eterno. Então, a criação de eventos para você trabalhar com a tua base ou com prospect. Ou cold call, que é ligação fria. Alguém que vai lá e vai catar uma listagem e vai ficar ligando incansavelmente com índice de conversão muito menor. E eu vejo empresas, inclusive do meu segmento de treinamento, que tem muito sucesso fazendo cold call. Tudo bem? O que eu aconselho às pessoas que eu atuo? A primeira coisa é fazer um histórico, fazer um estudo do seu histórico comercial. De onde vem a tua base de cliente? De onde eles vieram? Eles vieram do marketing digital? É possível? Como é que o marketing digital te apoia a vender mais? Eles vieram de indicação? Como é que você cria uma estratégia intencional dessa indicação não ser mais receptiva e ela passe a ser um pouquinho mais ativa? O networking. Como é que você tem se dedicado a fazer relacionamentos estratégicos de maneira a gerar mais negócios? Você produz evento constantemente? Que tipo de evento você deveria participar ou produzir? Ou o cold call, funciona? Funciona. SDR, tem muita gente fazendo. Trabalho de prospecção fria, listagem, etc e tal. Casado com marketing digital, muito melhor. Entendeu? Então, o ideal é a gente buscar através de um histórico o que funciona e potencializar aquilo que mais gera resultado. Para um negócio é o marketing digital. Agora, o marketing digital é inquestionável. Ou você, como diz, tem uma frase, eu esqueci o nome dela, vai me vir até o final do podcast, eu lembro e falo, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ou é ponto .com ou é ponto .fora. Tem um Camila Farelli falou isso. Tem um cliente queridíssimo meu, e aí ele não é mais cliente meu, mas é o cliente de uma franqueada aqui em Indaiatuba, e deu problema lá no tráfego pago que a gente faz para ele no Facebook. E faz 3 dias que caiu, gerava de 25 a 30 leads aí por dia, foi para 2, 3, 1, 5. E ele ligou para mim, mandou mensagem, ele falou assim: Zé, eu tô desesperado. Eu tô desesperado porque os vendedores estão me cobrando. Eu falei assim: não, fica tranquilo que a gente já tá vendo isso aí. Todo o nosso time está empenhado. Se fosse a minha empresa, eu estaria fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo para você. A gente está atuando firmemente nisso. Eu falei, mas de coração, cara, você não pode ser refém disso. Você não pode ser refém. O seu vendedor tem que entender que ele não pode viver só de lead. E principalmente de uma fonte de lead só. Então, vamos lá. O que eu faço, cliente? Faço no Google Ads, eu faço Meta Ads, eu faço network, eu participo de evento, eu mando o vendedor embora, que em algum momento não chacoalha um amigo meu fala chacoalhar a goiabeira. Sempre tem goiaba para cair. Ou seja, você revisitar os leads que você gerou mês passado para poder entender, ou há 60 dias. Então, eu faço algumas estratégias para que, se em algum momento o meta cair, que é ruim, eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar com o vendedor me enchendo o saco. Falando assim, pô, não tem lead. E os leads que a gente gerou vai produzir. Que são mais de 700 leads por mês. Cadê os leads do mês passado? Não tem ninguém mais para você vender? Ninguém mais está interessado? Ninguém mais merece receber um WhatsApp seu? Então, o problema hoje as fontes são
importantes, da onde esses caras vêm, e tomar cuidado, no meu ponto de vista, com o cachimbo do vendedor, né? Cachimbo entorta a boca. Se você começa a dar muito lead bom ali, só essa função, quando não tiver, acontecer algum problema no Meta, Google Ads, aí você parou. A empresa... Aí o problema de venda não é dele. Não é dele. De quem que é o problema de venda? Você. Dono do negócio, você tem um monte de vendedor lá. Se você em algum momento falhar na geração de lead, o problema é seu. Você não pode nem mandar o cara embora. Se você mandar o cara embora, você é injusto. Ele nem sabe por que está sendo mandado embora. Acontece isso muito, ou não? Claro que acontece. Claro que acontece. Todo mundo quer uma fórmula pronta e infalível. Algo que você vai fazer uma vez e nunca mais você vai precisar se esforçar. Então, o que eu digo nas orientações é: vendas é processo, a gestão é numérica. Novos negócios, mais retenção da base de cliente, vezes o ticket médio igual ao resultado comercial. Quer mudar o resultado comercial, altera qualquer um desses fatores. Beleza? Obviamente, cada negócio tem uma especificidade. Especificidade? É assim mesmo essa palavra? Tá certo? Especificidade. 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 É isso aí. Cada negócio é específico. Então, veja. Como é que você trabalha a retenção? Estou falando porque são segmentos que eu atuo, tá? Como é que você trabalha a retenção da base de cliente para um arquiteto? Terminou o projeto, cara. Como é que o cara vai construir outra casa? Você construiu sua casa quantas vezes? Uma vez Uma vez só. Você tem quantas casas? Uma. Então, como é que eu vou trabalhar a retenção da base de cliente com a tua arquiteta? É mais difícil. Então, obviamente, o que Principalmente porque minha arquiteta é minha esposa, viu, Cléber? Um abraço, Isabel. Então, veja, eu tenho 2 outros fatores para atuar no meu resultado comercial, que é a aquisição de novos negócios e ticket médio. Posso gerar mais valor no trabalho dela, certo? Através de marketing, reconhecimento da marca, tornar ela mais conhecida e não exatamente a melhor. Não é isso? Sim. Então, eu posso trabalhar nessas 2 coisas. Melhorando o ticket médio, melhorando novos negócios. Tem outros segmentos, por exemplo, empresa de software, que eu posso trazer 200 mil negócios. Se ele perde 200.001, a conta não vai fechar nunca. Entendeu? Sim. Então, obviamente, a retenção da base, a fidelização do cliente é algo extremamente importante para que ele tenha um cumulativo que resulte em um resultado positivo na área comercial. Então, cada área comercial ela tem as suas questões específicas que ajudam nessa alavancagem de negócio, certo? Então, eu tenho que olhar para isso e forçar o meu time a trabalhar dentro daquilo que gera alto impacto no meu resultado e pare de desperdiçar energia. Só que o que o cara quer? Quando eu olho para isso nessa fórmula aqui, ela é uma fórmula matemática. Agora, como é que faz isso na prática? Vendas é relação humana, meu amigo. E se é humana, não é exata. Exato. Eu preciso motivar o meu time a ter efetividade nas ações. Eu preciso estimular meu time a buscar novas soluções. Eu preciso estimular o meu time a encontrar novos caminhos. Eu preciso estimular o meu time para que ele use a cabeça. Porque tem um time que fica sentado esperando o lead bom cair para vender, meu amigo, não dá, não tem tração. Sim. É só manutenção do teu negócio. E uma manutenção muito sensível, inclusive. Sim. Kleber, vamos lá. Eu sou uma empresa que estou contratando você agora. Como que funciona esse processo de orientação e treinamento dentro da equipe? Dá um exemplo aí que você está implantando agora e já dá um exemplo de resultado aí que você conseguiu mudar a visão da empresa e os resultados também. Vou te falar de um escritório de arquitetura, Zé. Olha que interessante. Gestão, tá? Escritório de arquitetura. Eu gosto muito do segmento de profissional liberal, porque esses caras são livres para aprender. Quando você vai trabalhar com um vendedor, o vendedor ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele é muito melhor do que ele é de verdade. Quando você vai trabalhar com um arquiteto, ele sabe que ele é um bom arquiteto e um péssimo vendedor. Então ele me ouve com mais facilidade. Então eu estava conversando com um arquiteto da minha rede de relacionamento pessoal. E eu disse para ela, olha, qual é o seu índice de conversão? Numa conversa informal.
Ela me disse o seguinte, 100%, né, Kleber? 100% indicação. Eu disse, olha, 100% não é. Porque teve aquela fulana que eu sei que você não fez muita questão de atender e você acabou não vendendo para ela. Então pode ser 99,9%, 100% não é não. Ela falou, mas eu não marco isso, como é que eu vou ver? Cara, busca tudo que você fez nesse último ano, todas as pessoas que você conversou, nas propostas que você colocou, e me traz o número, não precisa ser exato. Já que você não tem um CRM, não precisa ser um número exato, mas já fica aí, primeira tarefa, vai buscar um CRM. Precisamos implementar um CRM aqui. Mas me traz aí, quantas propostas você colocou, quantas foram aprovadas, e quantas pessoas você conversou que seguiu para a proposta, e vamos dar uma base. Adivinha o número. Chegou na próxima reunião e falou, Kleber, eu quero te contratar. Por quê? Ela falou, veja só, quando você me perguntou, eu achei que era 100%. Aí você me falou que não era 100%. Na prática, é 62%. Baseado no que eu tenho de registro. Não era um CRM. O registro dela era o WhatsApp. E a pasta de proposta. Sim, pasta de proposta. Já desceu para 62%. Se a gente fosse buscar mais, talvez seria menos, inclusive. Então veja quanto de negócio estava ficando na mesa. Tudo bem? Então, o primeiro passo é entender o seguinte, como é que funciona a sua movimentação comercial. Quanto de informação você tem e como é que você trabalha com essas informações. Depois vamos entender o seguinte, cara, qual é a sua capacidade de tração? Então, são duas arquitetas, tá? Elas disseram, Kleber, para nós, vida pessoal é uma coisa muito importante. A gente ama o que a gente faz. Mas nós não temos vontade de ficar trabalhando 20 horas por dia e ficar fazendo, tipo, só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Não, não. Se a gente entra nessa vibe, às vezes acontece, fecha para fazer empresa e está fazendo residência junto, então a empresa só pode fazer à noite, então tem que trabalhar de noite e de dia. A gente não entra na nossa melhor versão, a gente não gosta disso. Tá, então vamos avaliar quanto de projeto a gente tem, quais são os projetos mais rentáveis, e aí nós começamos a definir público-alvo. Cliente A, cliente B e cliente C. Cliente A, que te exige menos esforço e maior rentabilidade. Cliente B é aquele que tira o melhor de você, te dá uma remuneração justa, mas te gera um pouquinho mais de trabalho. E cliente C, cara, que é aquele que você vai vender quando está em escassez. Baixo preço e vai te sugar Baixo preço e vai sugar até a alma. E cliente D é aqueles que você tem que falar não. Só vai tomar seu tempo e não vai te trazer dinheiro. Quando você tem isso com clareza, eu costumo dizer isso, o posicionamento é mais ligado àquilo que você diz não do que àquilo que você diz sim. Quando você diz para um gordinho se ele quer ser magro, ele fala que ele quer ser magro todo dia. Ele tem dificuldade de dizer não para picanha e para cerveja. Então, o posicionamento está intimamente ligado às coisas que você deve dizer não. Então, eu já trouxe... Veja só, estou falando de 3 reuniões, eu já trouxe para consciência. Índice de conversão, então já dá para reavaliar o processo. Já trouxe para consciência quais são os tickets mais lucrativos, qual o tipo de cliente mais lucrativo, e já defini público-alvo. Aí nós começamos a atuar em formato de prospecção. Tá bom. Esses clientes que são público A, tá? Não público A de poder aquisitivo. Público A que são os mais rentáveis com menos esforço. Beleza? Tá claro isso, né? Sim. Ok, esse público A, de onde que ele está vindo? Ele vem de indicação mesmo? Ele vem de networking? Ele está vindo do marketing digital? Quando ele olha no teu posicionamento digital, o que é que ele enxerga? Ele está enxergando quem você é? Você tem dito para ele coisas que ele gosta de ouvir? Ou coisas que fazem sentido para ele? Sobre quais são as dores dele? Então, quais são as dores do teu público A? Geralmente é um cara de poder aquisitivo um pouquinho maior, que tem pouco tempo, que não quer acompanhar a obra, que busca um gosto refinado. Eu não gosto de trabalhar com um público de alto padrão. Sim. Não, de alto padrão. Porque o público de alto padrão, ele exige muita originalidade, ele exige muito de você e não quer te remunerar tanto. Sim. Enquanto eu tenho um público de um poder aquisitivo que tem condições de que tem condição de me remunerar bem, e ele valoriza muito mais o tempo dele do que necessariamente a assinatura no projeto. Entendeu? Então, veja, quando eu trago isso para a consciência, fica mais fácil dele identificar. E aí nós começamos a gerar esse movimento.
contínuo. Semanalmente. Problemas, prioridade, plano de ação. Problema, prioridade, plano de ação. Problemas, prioridades, planos de ação. Só direcionando. Elas não mudaram. Zé, a gente definiu a meta em agosto, isso foi o ano passado. Em agosto elas já tinham vendido o dobro do que elas tinham vendido em 2022. Agosto de 2023, elas já tinham vendido o dobro do que elas tinham vendido em 2022 o ano todo. Sensacional. Fechamos 2023 com 380% de crescimento em relação a 2022. Meu Deus. E se você perguntar, ela vai dizer, Kleber, não mudamos muita coisa. A única coisa que a gente mudou é a nossa consciência em relação aos nossos processos comerciais. Legal. Kleber, estamos chegando no final aqui. Quero agradecer demais você ter vindo. E coloca aí, manda uma mensagem para o pessoal que quer trabalhar com vendas. Eu quero ser um excelente vendedor. Qual a principal característica que você vê num excelente vendedor? É para cá? É. Se você quer ser um excelente vendedor, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar o teu arquétipo que você tem sobre o vendedor e rasgar, jogar fora. Tá? Se você não sabe o que é arquétipo, de uma maneira vulgar, é um fichário que você tem no teu cérebro. Quando alguém diz para você a palavra vendedor, você vai lá nesse fichário, olha e diz, vendedor é o Kleber, eu sou parecido com o Kleber? Não, então eu não sou um vendedor. Cata essa ficha e joga fora. Um bom vendedor é alguém que tem consciência e disciplina para a condução de um processo comercial e, através de estudo, adquire as ferramentas corretas para poder promover uma atração comercial saudável para dentro do teu negócio ou para dentro da tua empresa. Obrigado, Kleber. E, mas não sai daí porque eu vou te dar um presente, pode ser? Então, eu produzo conteúdo, Kleber, aqui onde eu falo de vendas, falo de empreendedorismo, franquias, eu trago franqueados para falar, mas eu também quero ajudar as pessoas que estão buscando uma franquia. Aí eu tenho um perfil específico que é no Instagram, também tem no TikTok, que é o Zé das Franquias. Nesse Zé das Franquias, eu tenho lá muito conteúdo bacana. Estamos subindo o conteúdo da feira da ABF que teve semana passada. E eu construí esse perfil, e está crescendo bastante, baseado num livro meu, Checklist Minha Franquia, que é o livro onde eu cataloguei lá em mais de 21 capítulos, mais de 400 perguntas e respostas, como comprar uma franquia e sair de verdadeiras roubadas, porque o negócio às vezes é muito bom para mim e é ruim para você e vice-versa. E se você quiser ganhar esse livro, aqui vai meu presente, você vai mandar vai lá no Instagram, Zé das Franquias, você me segue e manda um direct, fala que você viu o podcast. Você vê esse podcast, eu vou te mandar o PDF no meu livro para você realmente não entrar em roubadas. E aí, se você quiser entrar em contato com o Kleber, é só dar uma olhada aqui na descrição, né, Kleber? Você tem, mas pode falar aí. Pode falar? Ramalho, @Ramalho_Kleber, segue lá, eu tenho postado conteúdo, falado sobre a área comercial, e lá, obviamente, se você tiver qualquer tipo de dúvida ou quiser interagir, é só me chamar no direct, eu vou estar super à disposição. É isso aí, tem a Provém, que é o nome da sua empresa, o site, né? Provém.com.br. Provemtreinamentos.com.br. Provém Treinamentos, é isso aí, tá aqui embaixo, você não vai errar. Deixou um like aí, tá inscrito no canal, senão é sacanagem, hein? Vem até aqui e não tá inscrito. Espero que tenha gostado, forte abraço e até mais.